Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquela que é o melhor componente, o componente de História. Vamos ao objeto da nossa aula. Aula de número 20, objeto de conhecimento, tutela da população indígena, a escravidão dos negros e a tutela dos egressos da escravidão. Detalhamento, tutela da população indígena, a escravidão. Tome nota, separe suas canetas, seu caderno, né? Tome nota aí dos pontos principais da nossa aula, né? E vamos lá. Maravilha! E vamos começar, né, tratando a respeito da temática da nossa aula, que é justamente o processo de escravização, né, um processo de escravidão empregado diante das populações indígenas. Bom, é importante atentarmos que esse processo ele vai se dar principalmente, na verdade, principalmente não, né, a partir do contato com quem? Com o colonizador. Que foi quem? Você me respondeu aí, é isso mesmo. Quem foi o povo colonizador? Justamente os europeus, especificamente os portugueses. Então, é importante atentarmos que esse processo de escravização, né, de escravidão empregado às populações indígenas vai se dar justamente a partir do contato entre os povos originários, né, e o povo colonizador. A escravidão indígena. A escravidão indígena no Brasil foi uma prática que ocorreu durante o período colonial, envolvendo a captura e a escravização de povos indígenas pelos colonizadores europeus. Olha, dentro desse texto é importante atentarmos àquilo que chamamos de período colonial. É importante termos uma divisão, né, diante da história do Brasil. Olha, a história do Brasil, assim como a história mundial, ela é dividida de diversas formas, né? Diante da história do Brasil, nós temos, né, o período colonial, o período imperial, né, o período republicano, dentre outros períodos, tá? Mas o nosso foco é no período colonial, na qual, né, o nosso território, o território brasileiro, ele era colônia de uma metrópole. Qual metrópole? Portugal. E diante deste período colonial, iremos tratar justamente sobre a escravização desses povos que aqui residiam. Então, toda vez, né, que você tiver contato com esse termo, período colonial, lembre que estamos falando de um período na qual o Brasil não era independente, o Brasil dependia, na verdade, completamente de quem? Do povo europeu, especificamente dos portugueses. Então, é muito importante atentarmos que esse Brasil colonial, ele vai apresentar características próprias. E uma delas é justamente o quê? A escravidão do povo indígena. Embora muitos associados à escravidão no Brasil, principalmente aos africanos trazidos como escravizados durante o período do tráfico, a escravidão indígena também desempenhou um papel significativo nos primeiros anos da colonização. Olha lá, é importante estarmos atentos que, a partir do momento em que esse contato se dá entre europeus e os povos indígenas, né, você já ainda não tem inserido dentro dessa lógica econômica o povo negro trazido, escravizado da África. Então, num primeiro momento, né, na qual esse território brasileiro vai se inserir na dinâmica, principalmente econômica, do restante do mundo, qual vai ser a principal mão de obra utilizada? A mão de obra, né, indígena. Mas
de que forma essa mão de obra vai ser utilizada? Será que esses indígenas recebiam, né, um salário, tinham direitos a férias? Nada disso, né? Muito pelo contrário. Qual é a lógica na qual esse povo vai ser inserido? A lógica escravista, na qual um povo domina o outro, né? E utiliza a mão de obra. O que é mão de obra, professor? Justamente a tua força, a força do ser humano de trabalho, né? O caminhar, o carregar, né? O utilizar utensílios em prol, né, de uma lógica que o outro está empregando. Então, quando você tem esse primeiro contato entre colonizador, né, europeu, português e os povos indígenas, esses povos vão ser escravizados, né, na qual você tem diversas formas de exploração, desde, né, a exploração do conhecimento, na qual você explora o conhecimento daquele povo sobre o terreno, né, sobre os produtos na qual os produtos que serão utilizados em prol de gerar lucros, né, tanto quanto a sua força de trabalho mesmo. Então, é importante atentarmos que estamos falando, né, de um início desse contato. E, diante desse início desse contato entre esses dois povos, ainda não tínhamos inseridos nessa lógica, né, os negros africanos que foram trazidos, né, escravizados para trabalharem justamente nesse território brasileiro. Então, o foco é justamente na escravidão indígena. Os povos indígenas foram submetidos a diversas formas de exploração, incluindo o trabalho nas plantações, mineração e em outros empreendimentos coloniais. Olha só como é importante atentarmos a essa lógica. Vamos lá. Diante, né, da lógica de exploração econômica, você tem o quê? Um território vastíssimo, que é o território brasileiro, na qual não era explorado economicamente por nenhuma nação, a não ser, né, aqueles que aqui viviam, que eram os povos indígenas, né, os povos originários, na qual conviviam de um modo, vamos dizer assim, harmonioso, né, com a natureza. Afinal de contas, dentro da lógica dessas populações, você não fazia sentido a palavra lucro. Então, né, eles mantinham a sua lógica de conviver harmonicamente com a natureza. Porém, a partir do momento que eles são inseridos na lógica econômica, principalmente na lógica econômica do lucro e da busca por dinheiro, você vai ter o quê? É essa população sendo inserida justamente em diversos trabalhos, mas sendo inseridas nesses trabalhos de modo forçado, como vimos no texto. Olha lá, plantações. Estamos falando de um período na qual no mundo você não conseguia simplesmente ir ao mercado, né, e comprar 1 quilo de açúcar ou 1 quilo de café, ou simplesmente você não tinha acesso tão fácil a produtos básicos. Então, quando você tem um território gigantesco com uma mão de obra, né, suficientemente abundante como era, né? Você está falando aqui de um território brasileiro que tinha nações indígenas, milhões, né, de indígenas. Qual é o primeiro pensamento? Explorar a terra com essa mão. Para o quê? Para produzir justamente aquilo que o mercado quer, a demanda que se tem lá, que era uma demanda específica, principalmente de açúcar. O açúcar, ele é um produto, né, consumido pelo ser humano de modo abundante,
faz muito tempo. Então, dentro dessa lógica, você começa a encaixar de modo brutal essa população, assim como na mineração. Estamos falando de um período na qual as nações, principalmente, né, as nações europeias, estão vivendo um período que é um período do mercantilismo, o período de acumulação de metais preciosos. Então, num primeiro momento, você tem a utilização da exploração dessa mão de obra indígena justamente atrás dos recursos das especiarias, né? Da exploração do pau-brasil, na exploração das plantations, que é justamente o que seriam as plantations. Se você recordar aí, né, em aulas passadas, já tratamos a respeito das plantations, que é justamente a plantação de um único produto. Se você for parar para pensar, não faz muito sentido, né? Para uma população que vivia harmonicamente com a natureza, né? Que andava livremente pela floresta, você tem o quê? Uma população que pega aqui um fruto, caça um animal, consome e tá bem, tá tudo certo, né? Agora não, você tem uma população que está empregada numa lógica de que eu vou plantar somente um produto para ter ele em abundância e poder poder comercializar esse produto. Então, para você entender como o choque de realidade, o choque do pensar, ele foi muito brutal, né? Não fazia sentido para essas populações. Então, você vai ter uma resistência muito grande dessas populações, né, diante dessa lógica de produzir somente um produto, de ir atrás de ouro, né, de prata, de diamantes, né? Então você tem justamente essa mão de obra escravizada, trabalhando à força, por base do medo, né, implementado pelos europeus para poder trabalhar dentro dessas áreas de plantações, minerações, né, e dentre outras iniciativas da colônia portuguesa. Um exemplo de exploração, um exemplo era a exploração das drogas do sertão. Olha só, ponto importantíssimo, que eram produtos extraídos principalmente da floresta amazônica e que foram comercializados pelos portugueses durante o século XVII. Quando você vai ao mercado da sua cidade, né, ao mercado central ali, o principal mercado, você encontra diversos produtos, né? Estamos falando especificamente da nossa região, que é a região amazônica. Então você tem diversos produtos que são específicos da nossa região. Então imagine se hoje, diante da imensidão, né, que é o nosso território, se você vai para um outro estado, você não encontra esses produtos, imagine, né, durante o século XVII, quando esse povo europeu encontra esses produtos e, né, entende que eu posso agora explorar a comercialização desses produtos. Então você tem a utilização do conhecimento desse povo, né, dos povos indígenas, e a utilização da sua força para o quê? Para gerar lucro para os europeus. Mas, professor, você está falando, né, da exploração das drogas do sertão, você está me falando que quando eu vou ao mercado aqui da minha cidade, eu posso encontrar, mas afinal de contas, que produtos são esses? Vamos lá. Esses produtos eram, como podemos ver aqui na imagem, né, o guaraná, o urucum, né, as castanhas, o cacau, os cravos, né? Cravo. Então você tem o quê? Esses produtos naturais que eram encontrados na nossa região e que vão ser agora explorados de modo a ser comercializados. E
como era, né, determinado o nome desses produtos. Eram chamados, de um modo geral, das drogas do sertão, que eram comercializadas justamente onde? No território europeu. Então você tem a exploração da mão de obra indígena e também, né, dos conhecimentos desses povos para o quê? Arrecadar produtos na floresta para serem comercializados na Europa. Para você ver a mudança, né, diante da mentalidade de um povo para outro. Enquanto um povo, que era o povo indígena, convivia com esses produtos, utilizava esses produtos, né, esses recursos naturais, para o seu dia a dia, de modo muito natural, né, para o consumo, tanto individual quanto da sua comunidade, a lógica mercadológica, né, a lógica de mercado, a lógica do lucro, vai querer o quê? A abundância desses produtos. Então você vai forçar os indígenas a adentrarem a mata para trazer em grande quantidade para poder esses produtos serem levados para onde? Para o outro continente, né, para o continente europeu, para serem comercializados. Então você tem o quê? Dentro dessa lógica da escravidão indígena, a utilização, né, dessa mão de obra justamente para explorar os produtos que existiam na região amazônica, mas que não existiam no continente europeu. A fim de quê? A fim de que esses produtos fossem comercializados e gerassem lucro. Muitos indígenas foram capturados durante conflitos entre colonizadores e comunidades indígenas, ou por meio de estratégias de persuasão e coerção. O que seria coerção, professor? Né? A coerção é você justamente, né, levar esse povo a tomar aquela decisão, sendo coagido. Ou você luta ao meu lado, ou você perde sua vida. Então, ele foi coagido, né? E alianças locais. Então, esse processo de escravização dos povos originários, ele vai ocorrer num primeiro momento, né? Pode ter ocorrido pelo conflito, mas também ele acontecia de um modo, vamos dizer assim, um quanto que pacífico, né? Você tem ali povos que não vão entrar no conflito direto, mas esse pacífico, entre aspas, é justamente eles são coagidos a lutarem em prol do lado do povo colonizador. Afinal de contas, né, estamos falando aí, né, de dois povos estritamente diferentes, principalmente em material bélico. Então, de um modo geral, o material bélico europeu ele vai ser mais contundente e ameaçador que o material bélico indígena. Além, né, das doenças trazidas pelos povos europeus que dizimaram, né, centenas e milhares de indígenas. Então, dentro dessa lógica escravista, ela vai acontecer, de um modo geral, de duas formas. Ou você consegue um grande número de indígenas através do conflito armado, né, das guerras, ou você tem a coerção, né, a coerção desses povos que serão coagidos a estarem ao lado do povo colonizador. Dentro da lógica, né, escravocrata amazônica, você vai ter a administração do Marquês de Pombal, que vai ser uma administração que vai mudar alguns parâmetros diante da escravidão indígena. Olha lá. Pombal buscava consolidar o controle e a eficiência
administrativa onde? Nas colônias. E isso muitas vezes envolvia a implementação de medidas que afetavam as populações indígenas. Então você tem, quando tratamos a respeito do processo de escravidão indígena, você tem, né, num primeiro momento, justamente essa lógica escravocrata sendo implementada diante da população indígena. Porém, né, já falamos também anteriormente que você tem o mundo passando por transformações. E o Marquês de Pombal, ele vai adentrar diante dessa lógica, mudando essa lógica, pois ele será aquilo que chamamos de déspota esclarecido. Então, ele já se encaixa numa mudança dessa lógica, que é justamente o quê? Ele vai tentar tratar, né, de modo mais eficiente o controle dessas populações indígenas. Então, isso quer dizer o quê? Que essa relação entre metrópole e colônia, ela vai ser alterada e que vai alterar, né, por consequência, justamente o modo na qual as populações indígenas serão tratadas, né, na colônia. É importante destacar que as relações com os povos indígenas eram complexas e variavam amplamente em diferentes regiões. Entre as mudanças do período, né, que período, professor? Justamente o período, né, pombalino na Amazônia. Foi a expulsão da Companhia de Jesus, os jesuítas, e a institucionalização da tutela e cuidado, né, entre aspas, para os indígenas. Olha só, esse nosso texto ele é muito importante para tratarmos do quê? De mudanças. Estávamos falando de um período na qual a população indígena ela era controlada principalmente, né, pela Companhia de Jesus, os jesuítas, né, que na nossa região, a região amazônica, foi, né, a principal, né, companhia que foi implementada, né, diante da região amazônica para a ocupação, nesse primeiro momento, da região amazônica. E também na instauração da lógica, né, da lógica católica. Porém, mudanças estavam ocorrendo principalmente, né, no cenário europeu. Né? Estamos falando agora de um período a partir do final do século XVII, início do século XVIII, da implementação dos ideais iluministas. Então, você, né, compreende que essas mudanças elas vão ocorrer justamente também no tratamento para com esses povos. E é a partir da figura do Marquês de Pombal que vai implementar essas mudanças, com, né, a expulsão dos jesuítas e na institucionalização, né, desse cuidado. Então, olha lá, o que significa justamente essa figura do Marquês do Pombal e desse período pombalino para a população, né, para os povos originários, a população indígena, daquele momento, principalmente na região amazônica. Vai ser o quê? Agora você não tem a Companhia de Jesus, mas sim a coroa portuguesa. É como se o status desse indígena, né, dessa população, ele mudasse. É claro que estamos falando, né, de mudanças que são muito lentas, então não é de um dia para a noite que a população indígena vai ser tratada de um modo diferente. Não, mas vai ser principalmente a partir desse período pombalino na Amazônia que a população indígena vai começar, né, essa mudança
de saída, né, de utilização massiva de mão de obra escravizada para como se, por exemplo, né, como se fossem tratados um pouco mais próximos de servos da coroa portuguesa. É claro que não vão ser tratados de um modo, né, especificamente como um servo português, mas essa alteração ela ocorrerá, claro, que de modo lento e gradual, principalmente por causa desse documento aqui, ó. Uma das principais iniciativas do Pombal foi a criação do Diretório dos Índios, em 1755, né? Estamos já falando de século XVIII, que estabeleceu diretrizes. O que são diretrizes? São justamente, né, pontos importantes para a administração e proteção dos indígenas nas colônias portuguesas. Então você tem o quê? Uma alteração dessa lógica escravista diante do território brasileiro. Você tem o quê? Agora, né, essa população majoritariamente indígena sendo, né, alterada de status. Então você tem aquela população que era tratada como escravo, agora, lento e gradualmente, começará a ser tratada como um colono, né? Um pouco mais próximo de um servo português. É claro que isso não acontecerá do dia para a noite. Mas um ponto importante é que é a partir dessa mudança que você vai ser inserido diante do território brasileiro uma outra mão de obra, a exploração da mão de obra do negro escravizado. Então, você compreende que dentro do ensino da história, né, diante dos nossos estudos historiográficos, diante do nosso caminhar histórico, tudo está entrelaçado. Nada é por acaso, né? Tudo tem um porquê e para quê. E é muito importante você estar atento, né, a esses nuances do estudo histórico, para que você sempre possa, né, estar criando essa linha do tempo, para que você, quando tiver contato com o assunto, por exemplo, quando você lê a respeito Brasil, período colonial, eu acho que eu já li sobre isso, e nesse período o Brasil era assim, assim, assado, né? E é por isso que quando você lembrar de período colonial, você vai lembrar justamente de um período de escravidão, né, de escravização dos povos indígenas em busca dos diversos produtos, principalmente das drogas do sertão, assim como uma alteração desse status indígenas que sai de escravo para ser tratado mais próximo de um colono, pois agora está sendo inserido, né, uma terceira e principal, né, um dos principais pilares da população brasileira, que é, né, o negro que é trazido, né, do continente africano de modo escravizado. O diretório buscava as relações entre os colonos, os missionários e os povos indígenas, envolvendo a proteção dos últimos contra os abusos e exploração. Entretanto, a implementação prática do diretório nem sempre foi eficaz. Então, tratamos, né, a respeito desse processo da escravização e da escravidão da população indígena, que vai ser inserida nessa lógica mercantilista, justamente na exploração de recursos naturais, como as drogas do sertão, na exploração das plantações, das plantations, e também na busca por minérios. Mas essa população
né, ela também será tratada de um modo diferente a partir de qual período? Do período pombalino, né, do Marquês de Pombal, principalmente na região amazônica. Então, nós temos, né, diante dessa aula, justamente o caminhar do tratamento da coroa portuguesa para com a situação específica da escravização dos povos originários diante do território brasileiro. E assim encerramos a nossa aula.